Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a Escritura: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. No capítulo 3, versículo 17, uma página para frente, Abacuque, terminando o livro, ele diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Até aí está bom. Hoje eu quero falar a respeito de fé, algo essencial na vida do cristão. Nas últimas 2 semanas eu também estive ministrando sobre o livro de Abacuque, e na última semana eu falei especificamente sobre julgamento, que é o tema também desse livro. Deus julga a todos sem exceção. Deus julga o ímpio como ele fez com os caldeus, com os babilônios, mas Deus também julga os filhos. E aqui no livro de Abacuque, Deus julgou os seus filhos através de um povo perverso. Ou seja, Deus levantou uma nação inimiga, um povo rebelde, um povo tirano, para subjugar o seu próprio povo por conta de pecado. Eu ainda falei que Deus não tem favoritos, que pecado, que sujeira não é mais limpa porque está na pele da ovelha ou no pelo da ovelha. Sujeira, seja no bode ou seja na ovelha, e Deus vai punir da mesma forma. Abacuque, então, ele começa a orar ao Senhor no capítulo 1, e ele diz: Senhor, violência está por todo lado, até quando clamarei e o Senhor não me escutarás? E então ele começa a dizer a tamanha desgraça que estava acontecendo. Deus não ouve, ou melhor, Deus ouve, só que Deus fica em silêncio. E Abacuque, ele não entende, porque Deus sendo poderoso, Deus sendo soberano, Deus permanece em silêncio, desgraça por tudo que é lado, e Abacuque não entende. Senhor, quanta desgraça, o Senhor pode, o Senhor tem poder, e o Senhor permanece em silêncio. Abacuque não desiste, Abacuque continua orando. E depois que Abacuque continua orando, Deus responde, só que a resposta de Deus não tem nada a ver com aquilo que Abacuque queria ouvir. Na verdade, a resposta de Deus é pior do que o silêncio. Olha o que Deus diz: qual que é o problema, Abacuque? É violência. Eu vou resolver esse problema. E como que Deus resolve? Trazendo mais violência. Vou levantar um povo que vocês vão ver que é muito pior do que vocês. E Deus suscita os caldeus. Abacuque não desiste, Abacuque continua orando. E a resposta de Deus vem aqui no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fé é a essência do livro de Jonas. Fé é a essência dos Salmos. Fé é a essência do livro de Isaías. Fé é a essência de toda a Escritura. E da mesma forma é a essência aqui do livro de Abacuque. Fé é o tempo todo. Deus nos ensina a ter fé. Abacuque precisava de fé para acreditar que um povo iria subjugar o povo de Deus. Além do mais, naquela época, quem era a potência? Era a Síria. E Deus disse que levantaria os babilônios. Então Deus teria que levantar um povo para derrotar os assírios, para depois, então, esse povo subjugar o povo de Deus. E Deus fez. Abacuque precisaria de fé para acreditar também que depois de 70 anos escravos na Babilônia, o povo de Deus iria sair de lá e iria voltar para a terra da onde eles tinham saído. Da mesma forma, a promessa para mim e para a sua vida não muda. A promessa da Escritura para mim e para você é a mesma. Deus vai nos levar a salvo para o seu reino celestial. Para todos os filhos. Não importa aquele que é mais maduro ou aquele que é menos maduro. Mas se de fato somos filhos de Deus, a promessa para nós é essa. É o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escreveu essa epístola no final da sua vida. E no final da sua vida, é o que ele diz: eu tenho certeza que o Senhor vai me livrar de toda obra maligna, e que Ele, como Deus, vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Tá certo, Paulo não teve a melhor viagem do mundo, mas ele chegou no destino que ele tinha que chegar, que era junto do seu Deus. Portanto, não importa o tamanho das dificuldades que eu e você venhamos a passar, meus irmãos. Não importa o tamanho das adversidades, dos problemas. Se nós de fato temos uma fé em Deus, a certeza
que nós temos é que Deus nos levará salvo para o seu reino. Porque é a promessa dele. Convenhamos. Se nós somos filhos, Deus já assinou o nosso passaporte para a glória. E não assinou com qualquer caneta, não. Assinou com o sangue do seu próprio filho. E se nós, de fato, já temos o nosso destino garantido, por que às vezes você tem medo de no meio do caminho se perder? Por que você tem medo de no meio do caminho você ficar para trás? É engano, é absurdo. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, não importa, a crise financeira, enfermidade, dificuldade, o país quebrado, devendo bilhões. A promessa meu a seu respeito não muda. O Senhor nos levará a salvo para o seu reino. Não importa quantas tribulações e quantas lutas venhamos a passar. O mandamento para mim e para você é o mesmo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se eu prometi, eu vou fazer. E Deus não é homem para que minta. Todavia, garantir a salvação final da minha e da sua vida, da minha e da sua alma, não quer dizer também que teremos uma vida tranquila em voo cruzeiro. Paulo que o diga. Paulo passou por muitas dificuldades, enfermidades, perseguições, açoites, por tudo que é lado, naufrágios nem se fala. Todavia ele tinha certeza que Deus o levaria a salvo. Garantir a minha e a sua salvação não significa que a nossa vida vai ser fácil. Pedro diz assim, e é com dificuldade que o justo é salvo? Sim. É com dificuldade, ou seja, vamos passar por dificuldade sim, mas o destino está selado. Paulo teve uma vez, precisava fazer uma viagem, e então ele estava no navio, e Deus tinha dado a sua palavra ao apóstolo dizendo, eu vou te levar salvo lá para o final. Só que tempestade no meio do caminho, e o barco quase indo a pique. E então os marinheiros apavorados começaram a jogar as cargas fora, e as ondas começaram a aumentar, e o pessoal queria fugir, queria pular, sair nadando. E olha o que Paulo diz, fique tranquilo, o meu Deus diz que vai nos levar a salvo, por conta de mim, todos vão ser salvos, fique em paz, Deus falou, Ele vai cumprir. O barco se espedaçou, pessoas saíram nadando, pessoas se apoiaram em madeira, mas todos foram salvos, porque Deus não mente. Só que todavia, dificuldade, eles passaram momentos sim terríveis. Abacuque, em meio à dificuldade, olha o que ele diz, não morreremos. Ele sabia, ele estava falando, é óbvio, de forma eterna, não vamos morrer, ainda que a dificuldade sobrevenha, ainda que os problemas aumentem, ainda que a enfermidade bata a porta, Deus já selou o nosso destino, podemos ficar tranquilos. Ou você pensou que o simples fato de nos tornarmos filhos de Deus, que não seríamos mais tentados, que não ficamos doentes, que não morremos, que o desemprego não pode ir lá bater a nossa porta. Eu sei que alguns usam de forma errada o salmo, dizendo, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. É mesmo. Eu conheço homens de Deus que foram atingidos em cheio, mas a fé eles não perderam. Ainda que venha a dificuldade, não há a mínima possibilidade de nós, filhos de Deus, nos perdermos. É o que diz a Escritura. Eu sei que talvez eu falando isso daqui, alguns podem entender errado, dizendo, mas calma aí, se não tem a possibilidade de eu me perder, então eu posso fazer o que eu quiser, levar uma vida errada que não tem problema. Deus garantiu o meu destino? Esse é o entendimento de fato de quem não é filho de Deus, porque aqueles que de fato sabem que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, sabem o sacrifício que Jesus fez no meu e no seu lugar, como nós viveremos de uma forma como Ele não gosta? É engano. Filho de Deus não se desvia, meu irmão, pode ter certeza. Pastor, eu acho que é meio absurdo essa frase. É verdade. Filho de Deus não se desvia. Sabe por quê? Pastor, mas eu conheço alguns que se desviaram, estão até hoje desviados. Tem duas alternativas. Ou eles não eram filhos de Deus, porque é o que diz Paulo. Saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Ou se ele for filho de Deus, você pode ter certeza. Ou ele volta, ou a boa notícia, ou ele morre. Que boa notícia é essa, hein, pastor? Mas de fato é isso que acontece. Olha o que a Escritura diz. O Espírito Santo, primeiro, não adianta. Quando você de fato é filho de Deus, você está fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai lá, vai convencer você. Vai mostrar, dizendo, rapaz, isso aqui é errado, sai desse meio.
Esse povo aqui não anda com ele. Esse tipo de atitude de serviço não faça. Só que tem como a gente sufocar o espírito. Daí Deus vai para o segundo estágio. Deus faz como fez com Davi. Mandou um profeta apontar o dedo lá na cara dele, dizendo: Davi, tu és o homem, arrepende, rapaz. E sabe quem às vezes é esse Natan na nossa vida? Às vezes é o seu vizinho. Às vezes é o seu pastor. Às vezes é um amigo no serviço. Ou às vezes é alguém que nem é crente. Que vai lá e diz para você: não faz isso, rapaz, você é louco. Foge desse caminho. Procura fazer o que é certo. Só que tem pessoas que mesmo assim o Espírito Santo mostrando, um profeta Natan, entre aspas, vem e mostra o erro, mesmo assim ele não ouve e continua no erro. Daí tem a terceira alternativa. Se você é filho de Deus, pode ficar tranquilo. Deus vai levar você. Deus vai matar. Olha que interessante. Diz a Bíblia que estava tendo um problema na igreja de Corinto, onde um rapaz estava tendo um caso com a madrasta. Detalhe, na igreja de Corinto, não era na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Então, Paulo diz assim: os irmãos provavelmente o exortaram, esse rapaz estava vivendo errado. Paulo não estava lá, mas Paulo escreveu uma carta e disse assim: reuni vós e o meu espírito, entregue o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Consegue imaginar um pastor hoje em dia fazendo uma oração dessa? Imagina eu escrevendo uma carta lá para o Edivaldo. Edivaldo, quem que está faltando pequeno grupo lá, rapaz? Quem que é? Edivaldo, eu não vou estar aí nessa terça-feira aí, mas reúne vocês, meu espírito aí, entrega o fulano para Satanás, para que seja morto, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Talvez ficaria bravo comigo. Paulo fez isso. Porque filho de Deus não vai envergonhar o nome de Deus. Filho de Deus não vai colocar o nome de Deus na lama. Nem que para isso Deus tenha que arrancá-lo, ceifá-lo na hora. É por isso que às vezes nós costumamos ver algumas pessoas e alguns comentários dizendo: fulano foi sair da igreja e morreu. Que coisa, hein? Eu tenho uma teoria que eu tenho quase certeza que esses daí de fato são filhos de Deus mesmos. Sabe por quê? Se é filho de Deus e quer teimar viver fora do caminho, Deus ama tanto a ele que não vai deixar ele envergonhar o seu próprio nome. Então o que Deus faz? Arranca ele. Pronto. Acaba com o problema. Deus nunca perdeu nenhum de seus filhos, meus irmãos. Eu e você não seremos o primeiro. Deus vai nos mostrando o caminho. Se nós não o obedecemos por bem, obedeceremos de qualquer forma. Aí nesse ponto entra a fé. Aí nesse ponto o cristianismo se distingue das outras religiões. Algumas religiões têm um Deus que apenas te dá. Dá e pronto, acabou. Não tem um Deus que confronta. Não tem um Deus que mostra o nosso erro, que mostra o nosso pecado, que nos manda mudar de vida. Não tem. Apenas tem o Deus que vai te dar coisas. O cristianismo ele é diferente das outras religiões, porque ele é o Deus que sim, que diz: olha, eu vou dar força para você suportar um monte, para você passar por cima dele. Eu vou dar força. Todavia, o cristianismo vai além. Ele diz: olha, eu vou te dar força para você transportar esse monte. Mas se todavia você não conseguir, e esse monte cair sobre a sua cabeça, eu também vou dar força para você suportar a dificuldade. Enquanto algumas religiões dizem o seguinte: olha, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai ressuscitar dos mortos. E nós cremos que Deus faz. É óbvio. O cristianismo autêntico e bíblico é o único que diz o seguinte: Deus cura. Mas se a enfermidade não for embora, Deus vai fortalecer você para suportar a enfermidade. E até o luto. Essa é a diferença básica do cristianismo para as outras religiões. Paulo escreve uma carta para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé. E olha o que ele diz para Timóteo. Paulo era pastor de Timóteo, e Timóteo também era pastor. Pastor mais novo, mais jovem. Paulo diz assim: Timóteo, provavelmente Paulo já tinha orado por ele. Timóteo, toma um pouquinho de vinho por conta das suas frequentes enfermidades. Que coisa. Um pastor frequentemente enfermo. Mas não significa que ele está enfermo que Deus não está com ele. A diferença do cristianismo é essa. Pela fé nós podemos ter coisas, se é óbvio, não há problema em orar por elas. Mas pela fé nós podemos ser homens e mulheres melhores, que são mais fortes mesmo diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das angústias. Pela fé sim nós vamos orar para que Deus possa prover para nós o nosso sustento de cada dia. Nós vamos orar para o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas também, na falta de coisas,
nós vamos dizer: o Senhor é conosco. Como Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, a ter muito como a ter nada. Pela fé, em meio à necessidade, nós vamos orar: Senhor, me ajuda. E Deus vai ajudar. Mas ainda que a ajuda não venha do nosso jeito, nós também vamos orar dizendo: Senhor, a dificuldade é tremenda, mas conforta o meu coração. Vamos poder dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Nós podemos perder tudo, menos a fé. Nós podemos perder dinheiro. Jó perdeu toda a sua riqueza num dia só. Podemos perder família, que é algo mais dolorido do que a experiência de Jó. Perder seus 10 filhos em apenas uma tragédia, em apenas um dia. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu a família, mas Jó não perdeu a fé. E se nós temos a fé em Deus, nós ainda temos muita coisa. Paulo que o diga. Paulo, no final da sua vida, sem amigo, sem nada, o maior missionário que essa igreja já viu, o maior plantador de igreja, ele que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Sabe o que Paulo tinha quando ele morreu? Sabe o que Paulo tinha de bens? Pastor, quantos carros Paulo tinha? Se fosse hoje, os pastores da prosperidade, talvez. Paulo morreu com Honda Civic na garagem, pelo menos. Sabe o que Paulo tinha? Uma capa, uns pergaminhos e alguns livros, só. Pastor, mas Paulo pelo menos era cheio de amigo. Ele diz que na sua defesa, ninguém foi por ele. Todos o abandonaram, um para cada canto. Todavia, esse mesmo homem, diante da dificuldade, diante da solidão, no final da sua vida, em uma prisão insalubre, fria, prestes a ter o seu pescoço cortado, cabeça para um lado e corpo para o outro, sabe o que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é assim que nós devemos também. Eu quero passar aqui algumas características da fé que nós precisamos ter. Primeiro, fé é não confiar em si mesmo. Você pode repetir isso comigo? Fé é não confiar em si mesmo. Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Há 2 caminhos: o caminho da fé e não o caminho da incredulidade. Sabe o que Deus coloca aqui em oposição à fé? Soberba, orgulho, arrogância, apenas isso. O oposto de fé em Deus, não se iluda, não é fé em Maria, fé em Buda, fé em Alá. Mas o oposto de fé em Deus é fé em si mesmo. É confiar naquilo que nós somos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa saúde. O maior adversário de Deus não são os outros deuses. Sabe quem é? Quando você chegar depois desse culto na sua casa, vá à frente do espelho e você vai encontrar o maior adversário de Deus. Somos nós. Nós somos o maior adversário de Deus. Achamos que nós somos bons. Babilônia era assim. Ela confiava demais na sua força. Só que não é isso que nós fazemos? Diante de uma crise de desemprego, o que é isso? Eu tenho um bom currículo. Eu tenho uma boa poupança, dá para viver bastante dias ainda. Quem é incrédulo em Deus é porque confia demais em si mesmo. Já conversou com um ateu? O problema dele não é não acreditar em Deus. Sabe qual que é o problema dele? Ele confia demais nele. Na sua inteligência, no seu caráter, na sua esperteza. Ele acha que ele é uma pessoa boa. Babilônia era assim também. Você pode acompanhar comigo, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. Falando a respeito da Babilônia. Ai daquele que ajunta à sua casa bens mal adquiridos para pô-lo em lugar alto, o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Olha, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. A Babilônia tinha muito dinheiro, muito poder, só que adquirido de forma errada, de forma injusta. Mas todavia confiavam demais no seu dinheiro. Se alguém falar para você assim: olha, vou mandar você lá para o Japão, com um cartão de crédito de $1 milhão. Você não vai muito preocupado, né? 1 milhão é fácil, é só contratar um tradutor. Mas se alguém diz para você: vou mandar você lá para o Japão, quem que vai comigo? Deus é contigo. Você chora, você fica desesperado. Estou perdido. Porque o dinheiro, infelizmente, é o Deus de muitos. Eu e você temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a cair nesse erro.
Não devemos confiar no dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro é mau de forma alguma. O dinheiro em si é neutro. Depende da forma que nós usamos. Podemos usar para o bem, mas também pessoas usam para o mal. Mas olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século. Deus também não tem nenhum problema com riqueza, fazer pessoas ricas. O problema é quando desejamos ser rico. Meu filho menorzinho está falando para mim, pai, eu quero ser rico quando eu crescer. O problema é esse desejo, mas Deus não tem nenhum problema em fazer pessoas ricas. 1 Timóteo 6,17, Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Oh, que algo bem contemporâneo, hein? Não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nada mudou para hoje. Não devemos depositar a nossa confiança na instabilidade da riqueza, porque sabemos que o dinheiro é estável. Hoje temos, amanhã podemos não ter. Hoje temos muito, amanhã podemos amanhã ser quebrados. Se você tem dúvida, pergunta para Ike Batista, que perdeu 99% da sua fortuna em 1 ano e meio. Meu irmão, se bancos quebram, a casa do dinheiro quebra. Você acha que a sua poupancinha de 3 mil é muita coisa? Que seu serviço, que seu currículo é muita coisa? Pode ter certeza, não é. Babilônia confiava demais na sua força. Versículo 12 diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Eles eram uma nação que tinha um poder bélico muito grande, o maior da sua época, muita força física. Só que você sabia também que a força acaba? Quando você, às vezes eu estou lá em casa, meu Deus, só fazendo uns exercícios com meus filhos lá, dor em tudo que é lado. Falei, meu Deus do céu, está doendo tudo. E vai, um pula para lá e pula para cá. Não somos o mesmo. Eu vi esse de uma reportagem do Arnold Schwarzenegger, deve lembrar dele, né? E brutamontes enorme lá. Foi Miss Universo, não sei das quantas, Miss Universo, sei lá, o cara mais forte do mundo. Eu estava vendo agora ele velhinho, aquele peito musculoso todo caído. Acabou. A força acaba. O tempo vem. Quem pode se dizer forte o bastante diante de uma enfermidade? Ninguém. George Bush, quando era presidente dos Estados Unidos, naquele atentado do 11 de setembro, onde aqueles aviões destruíram aquelas 2 torres gêmeas, e ele então vendo aquelas torres pegarem fogo, e pessoas pulando lá de cima, preferindo se suicidar pulando, do que morrer pelo fogo. Olha o que o homem mais poderoso do mundo diz: vendo meus conterrâneos se suicidarem, eu me senti impotente. Meu irmão, se o homem mais poderoso do planeta se sentiu impotente diante de uma situação dessa, e eu e você? Quem somos nós? Babilônia confiava demais na sua esperteza, é o que diz o versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Era um povo espertinho demais, gostava de enganar os outros. Olha, vamos pôr o povo para trabalhar para nós, só que vamos pagar pouquinho. Não vamos pagar o dia, quanto que eu disse? 120, vamos pagar 60. Vamos enganar. Eles gostavam de enganar e de humilhar as pessoas. Eles tinham uma inteligência maligna. Não é isso que nós vemos muitas pessoas hoje, em trabalhos, por exemplo, em empresas? O cara sabe, tem uma vaga para ser promovido, e tem 3 concorrendo. O que ele faz? O esperto, ele vai lá, faz uma fofoquinha para o encarregado, para o líder do setor. Fulano lá, não sei não, hein? Fiquei sabendo, faz isso, faz aquilo. Porque daí já é um a menos da concorrência. É aquela inteligência maligna, é aquela moça que para conseguir um salário maior, uma promoção, dá um jeitinho de sair com o gerente. Se entrega para um homem apenas por conta de dinheiro. É aquela esperteza maligna, mas nós podemos cair no outro erro. Confiar demais na nossa inteligência natural. O que é isso, pastor? Eu não sou como aqueles demais homens. Sou uma pessoa séria, busco fazer o que é reto. Me esforço, sou dedicado no meu trabalho. Seja sempre o mais dedicado que você puder. Só que não pense que é a sua dedicação que vai te sustentar. Era tudo arrogância, os babilônios. Babilônia tinha se esquecido de algo básico. Capítulo 1, versículo 6, olha o que Deus diz. Eis que suscito os caldeus, eis que levanto os babilônios.
Deus tinha levantado a eles, e eles pensaram que eles estavam aonde estavam por conta da sua própria força. Foi o mesmo erro que Nabucodonosor cometeu. Deus levantou Nabucodonosor dizendo: Nabucodonosor, meu servo. E ele então conquista vários impérios. E sabe o que ele diz? Bate no peito e diz: olha tudo que eu conquistei. Dias depois ele começa a pastar junto com bois. Tinha se esquecido que Deus o tinha levantado. É a mesma coisa que Deus está dizendo para mim e para você essa noite. O que nós temos e que nós somos não vem de nós, vem de Deus. Pastor, eu sou um profissional extremamente dedicado. Pode faltar serviço para todos, mas por conta da minha dedicação, não fico sem. Continua com esse orgulho para você ver. Vai faltar tudo. Mas nós devemos fazer justamente o oposto. Reconhecer que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Os babilônios escarneciam dos reis, como diz aqui no versículo 10, escarnecem de reis, são objetos de riso. Tratavam mal as outras pessoas. E convenhamos, quando nós nos achamos superior e tratamos o outro mal, não vamos conseguir ter relacionamentos corretos, porque nós não podemos amar quem nós desprezamos. Por que você acha que Hitler matou milhões de judeus? Porque ele se achava superior. Ariano, sangue azul. Por que você acha que brancos, durante muitos anos, inclusive hoje, não gostam de negros? Porque se acham superiores. Por que você acha que ricos desprezam pobres? Porque se acham melhores. Por que homens tratam de forma ruim mulheres? Porque Deus o instituiu como cabeça, eles são o bambambam. Não aceitam ser repreendidos em hora alguma. E por que você acha que mulheres muitas vezes querem divórcio e terem a sua própria vida? É porque se acham melhor do que os homens. E hoje em dia uma palavra que está na moda é empoderamento. Ou seja, não precisamos de homens. Nós damos conta. Orgulho e arrogância. O oposto a amor não é ódio, é orgulho. O ódio vem depois. Basta a arrogância, o orgulho para encher o nosso coração. E o ódio vai ser apenas uma consequência. E apenas uma coisa que destrói o orgulho. O que a Escritura diz, chama-se graça de Deus. Apenas isso. Apenas quando você reconhece que você tem o que você tem pela graça de Deus. Que você é o que você é pela graça de Deus. Que você hoje talvez é um bom profissional, não por conta apenas da sua dedicação, mas sim porque Deus te capacitou a cada dia. Que você não é quem você é por conta da cor da sua pele, da sua classe social, da sua condição financeira, mas que você é o que você é pela graça de Deus. Que você não é melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora. Quando você de fato começa a entender que você é o que você é pela graça, dificilmente você vai cair no erro do orgulho, da arrogância. Um homem de Deus chamado John Bradford, no seu país, Estados Unidos, ele dizia que toda vez quando ele via algum de seus conterrâneos serem condenados à morte, seja cadeira elétrica, injeção letal, câmara de gás, seja o que for, toda vez que ele via um conterrâneo seu naquele corredor indo para ser executado, sabe o que ele dizia? Lá vai John Bradford, se não fora a graça de Deus sobre a minha vida. Ele sabia, eu não sou melhor do que eles, não. Eu estou aqui porque Deus tem tido graça e misericórdia de mim. É assim que eu e você também devemos ser. Ou você acha que de fato você é melhor que aqueles que estão lá fora? Você acha que você é melhor que aquele traficante lá do seu bairro? Que aquele maconheiro lá da sua rua? Que aquela prostituta lá que você conhece? Que aquele fulano que trai, que bebe, faz um monte de coisa? Você se acha melhor que ele? Não, você está aqui porque simplesmente Deus teve graça e misericórdia na sua vida. Porque do contrário, todos nós sem exceção estaríamos lá. Eu falo isso por mim. Eu sei que hoje em dia eu estou aqui não porque eu sou bom, porque eu decidi fazer o que é correto, porque se dependesse de mim eu estava lá fazendo justamente o que é errado, e muito pior do que eles ainda. Mas eu sei que a graça de Deus foi que me salvou. A graça de Deus veio sobre a minha vida, porque eu não tenho nada de melhor do que eles. Em 2010, aconteceu
aquele acidente com aqueles chilenos, onde 33 chilenos ficaram presos debaixo de 700 metros de rocha, sem a possibilidade de sair. É onde o mundo inteiro acompanhou o resgate daqueles homens, você deve se lembrar. Aonde, durante 69 dias, mais de 2 meses, eles lá embaixo, sem a mínima possibilidade de sair. Sabe o que eles faziam lá embaixo? Sabe o que eles comiam? 2 colheres de atum, uma porção de pêssego e um gole de leite, a cada 2 dias. Isso por mais de 2 meses. Faziam as suas necessidades lá, dormiam lá. E então o mundo inteiro acompanhou o resgate daqueles homens, aonde apareceu broca sendo fincada até 700 metros abaixo, uma cápsula descendo e trazendo um por um para a superfície novamente. Você imagina se era você no lugar deles? Depois de mais de 2 meses lá embaixo, sem a mínima possibilidade de subir. A partir do momento que você chega na superfície, vê todo mundo e vê a sua família de novo, como é que você chegaria na superfície? Você bateria no peito dizendo: por que se preocuparam? Era questão de tempo e eu estaria aqui. Você faria isso? Ou você faria como a maioria deles fizeram? Que quando aquela cápsula se abriu, dobraram os joelhos no chão e levantaram as mãos para o céu, reconhecendo que se não fosse Deus eles estavam mortos. E assim a mim na sua vida. Deus nos arrancou do buraco, do pecado, das trevas e da perdição. Não temos o porquê sermos arrogantes e orgulhosos. Sabe por que eu oro todo dia? Porque a cada dia Deus precisa me tirar do buraco da arrogância, do orgulho. É por isso que eu oro todo dia, para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser um pastor melhor, porque eu sei que eu por mim mesmo não dou conta. Você, meu irmão, não é bom por conta do seu esforço. Você é o que você é pela graça de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Segundo princípio, fé é crer mesmo quando não se entende. Abacuque não entendeu, pediu a resposta a Deus, e Deus disse para ele: o justo viverá pela fé. Ou seja, creia. Eu não estou dizendo que a fé é algo ilógico. Como uma vez eu vi um ateu definindo fé, ele disse assim: fé é uma crença ilógica na ocorrência do improvável. Não é. A nossa fé é racional. A nossa fé não está baseada em fábulas, como o Olimpo de Homero, não. A nossa fé está baseada em um personagem histórico, que tanto a Bíblia Sagrada como os livros seculares falam a respeito de Jesus Cristo. Então não é uma fé à toa. Mas sim, mesmo com essa fé palpável em muitos momentos, vai haver momentos em que a nossa mente limitada não vai conseguir entender o agir de Deus. Porque nós somos pequenos, muito pequenos comparado a Ele. E nesses momentos em que nós não entendemos o agir de Deus, em que nós olhamos para o lado e ficamos: Senhor, por quê? Aí entra a fé, de saber que Deus de fato controla a minha e a sua vida. Olha o exemplo de Abraão. Você imagina, Deus promete para ele: Abraão, vou te dar um filho. Ô Senhor, joia, Abraão tinha 75 anos. Já é difícil chegar hoje num senhorzinho de 75 anos e falar que ele vai ter um filho. Para completar, a mulher dele era estéril. Abraão creu, mas não sei se ele creu 100% no começo, porque ele tentou dar um jeitinho, lembra? O que ele fez? Deus me prometeu um filho, minha mulher é estéril, eu estou meio velho. Agar, vem aqui, que era uma serva dele, uma concubina, uma amante legalizada da época. E fez um filho à mulher. Nasceu Ismael. Está aqui o filho, Senhor. Deus disse para ele: não, é esse daí não, rapaz. Eu vou te dar um filho, é de Sara. Deus prometeu com 75. Sabe com quantos anos Abraão foi ter filho? 100. E naquela época não tinha Viagra. Olha o que diz Hebreus: e Abraão com o corpo amortecido. Precisa explicar o que é o corpo amortecido, né? Nada mais subia na vida daquele homem. Só oração que ia para o céu. Mas diz a Bíblia que Abraão, crendo contra a esperança, sua esposa ficou grávida. Depois do menino nascer, ali com 3, 4, 5, 6 anos, Deus diz: Abraão, sobe ao monte e me oferece um sacrifício. Abraão: para já, Deus? É comigo mesmo. Então ele junta a lenha, junta o seu cutelo, o seu machado. Na hora que ele vai pegar o sacrifício lá, o bezerrinho, Deus diz: não, Abraão, não precisa levar não. Olha o menininho aí. Seu filho, Isaac, leva ele. Você imagina a cabeça de Abraão como que não ficou? Você que é pai, meu irmão.
Imagina lá você com seu menininho. Rapaz, churrasco do meu filho que Deus está pedindo, matar ele. Você imagina o calvário que foi para Abraão subir esse monte. E o menininho perguntando, pai, cadê o sacrifício? Olha a resposta dele. Deus proverá, meu filho. Então ele chega, coloca o seu filho no altar, prepara tudo. Quando ele levanta o cutelo, o machado para rachar o menino no meio, Deus dá um berro lá de cima. Não precisa, Abraão. Vejo que você de fato confia em mim. Ele olha do lado e está um cordeiro preso. No livro de Hebreus, nós temos a explicação do porquê que Abraão, mesmo não entendendo, fez o que Deus mandou. Olha o que diz Hebreus. Abraão, pela fé, ele acreditava que Deus era poderoso para recobrar seu filho dos mortos. Abraão não entendeu, mas não duvidou. Muitas vezes nós também vamos ter que agir dessa forma. Às vezes a circunstância é difícil. O que nós faremos? Dúvida de forma alguma. Abraão também depois saiu da sua terra. E Deus diz, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas pode ter certeza, a lanterna da sua fé jamais ficou descarregada. Porque ele sabia que Deus estava no controle. Fé então não é entender tudo, mas crer em todo o tempo. Assim como Paulo diz, olha, hoje conhecemos Deus em partes. É isso que nós devemos fazer. Depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, você sabia que nós não vemos mais porquês na Bíblia? Abacuque fala que um monte de porquê. Senhor, por que essa violência? Nos Salmos nós vemos salmistas reclamando. Depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o que nós vemos são homens de Deus dizendo assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Terceiro princípio, fé é lembrar do que Deus fez e acreditar no que Deus fará. Foi exatamente isso aqui que Abacuque fez. Quando Deus disse para ele, Abacuque, crê em mim. Abacuque olhava para o lado e não entendia nada. Sabe o que Abacuque fez? Começou a orar. E sabe como que Abacuque orou? No capítulo 3 aqui, ele começa a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito por seu povo, por Israel. E então, com base em tudo que Deus tinha feito, ele teve paz para crer que Deus iria fazer com eles também. No capítulo 3, versículo 3, acompanha comigo, diz assim, Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Se você ler lá em Êxodo capítulo 33, Deuteronômio, 33, você vai ver que quando Deus dá a lei no Monte Sinai, ele diz também que Deus passa pelo Monte Parã aqui. Ou seja, Abacuque está lá orando, e ele começa a lembrar de quando Deus deu a lei. Calma aí, Deus fez uma aliança com a gente. Nós somos o povo de Deus, podemos de fato acreditar nele. É a mesma coisa que eu e você devemos fazer. Olha para trás, olha para tudo aquilo que Deus já fez. Aqui no capítulo 3, versículo 5, adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele começa a lembrar do episódio de Faraó. Lembra Deus tacando 10 pragas no Egito. E o povo de Deus sem ser atingido por nada. É gafanhoto, é sapo, é água que vira sangue, é primogênito morrendo. E o que acontece com o povo de Deus? Nada. E ele começa a lembrar. Depois, no versículo 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Ele começa a lembrar quando o povo de Deus foi entrar em Canaã. Canaã era uma terra que só tinha gigante. Ele lembra que Deus sacudiu aquele povo, rapou todo mundo dali, para que o povo de Deus pudesse entrar. Ele diz, Deus fez. Se ele fez, ele vai fazer. No versículo 8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Ele começa a lembrar de quando Deus parou o rio Jordão. O povo de Deus precisava passar, o sacerdote pisa, o rio para. E eles atravessam. A hora que o último atravessa, o rio corre de novo. Ele lembra da travessia do Mar Vermelho, o povo sem saída. O servo de Deus toca no mar e o mar se abre e eles passam a seco. Ele começa a lembrar, na sua oração ele lembra de tudo que Deus fez. No versículo 11, olha que ele diz, o sol e a lua param nas suas moradas. Lembra aquele episódio de Josué? Quando Josué ora e o sol para. É óbvio, não foi o sol que parou.
Do ponto de vista do observador, que é a Bíblia, o sol parou. Mas, na verdade, quem parou foi a terra. Só que para quem estava daqui, o sol parou. Aqui nós não vemos o sol andar. O sol nasce, o sol morre. Mas nós sabemos que, na verdade, não é o sol que anda. É nós que andamos em volta dele. E ele então lembra, calma aí. Meu Deus. Um dia parou o eixo da terra. Fala, não vai girar mais. Parou. O que ele não pode fazer? Que enfermidade tão grave que ele não pode curar? Olha, que desemprego tão grande que ele não pode abrir uma porta. Que problema tão grande que ele não pode resolver. Que pessoa tão dura de coração que ele não pode converter. Ele pode. E assim deve ser a minha e a sua fé também. Daí no versículo 13, depois disso tudo, ele conclui dizendo, o Senhor sai para salvamento do seu povo. Ele lembra tudo que Deus fez. E depois ele diz, o Senhor continua salvando o seu próprio povo. Nós éramos um povinho de nada e Deus nos salvou. Deus fez todo esse cosmos, todo esse universo. O que ele não pode fazer? O que realmente pode ser impossível ao nosso Deus? É só você lembrar, meu irmão, olha para tudo que Deus fez para trás. E com base nisso devemos ter fé para crer que Deus vai continuar fazendo. Sabe por que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim amanhã? Porque eu olho que durante 32 anos ele nunca falhou. Minha esposa engravidou do terceiro filho, né? Tá indo para 4 meses. Eu lembro que o dia que ela veio falar para mim que estava grávida, foi uma alegria maravilhosa. Acordou eu dizendo, você vai ser pai de novo. Ai, meu Deus do céu, a gente riu muito. 5 minutos depois, ela chorava copiosamente. Ai, meu Deus do céu, bota filho, o que dá para fazer na vida? Daqui a pouco. Chorava. E ficou um bom tempo chorando. Sabe o que me trazia paz? Ele nunca deixou faltar nada para esses dois. Você acha que para o terceiro vai deixar? 32 anos Deus tem me sustentado. Por que eu vou ter medo? Daqui para frente. Achando que por conta agora vem mais um filho, Deus não cuida. Deus durante muito tempo tem mostrado que Ele é comigo. Por que eu vou duvidar de que para frente Ele não vai ser? Eu lembro quando eu saí do meu serviço para vir para a igreja. Para começar uma igreja com 3 casais. Deus cuidou. Deus proveu. Deus sustentou. E agora começamos aqui de novo. E a hora que eu venho para o culto e tem aqui 8 pessoas? Você acha que eu volto para casa angustiado, chorando, desanimado? Eu olho para aquilo que Deus fez. Falo, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. A obra não é minha. A obra é sua. Outra coisa, eu não tenho alternativa. Deus me chamou para ser pastor e pronto. Eu não tenho plano B. Eu não sou como muitos que, o ministério não deu certo, vai para outro. Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar disso, daquilo. Não tem alternativa. Deus me separou para isso. E a obra não é minha. Eu olho. Deus, o Senhor me sustentou até hoje. Eu tenho certeza que essa fase vai passar. E você pode ter certeza, eu não falo aqui apenas para animar você não, meu irmão. Eu não falo para me animar. Vai chegar um tempo em que nós vamos estar em outro lugar muito maior do que esse. E que nós vamos olhar para trás. E eu vou falar para você lembra lá, Marcão, seu Sérgio, Edivaldo, lembra? Maria, aqueles cultos lá que a gente falava, dava até eco dentro do prédio. Não tem mais. Porque eu tenho certeza. Porque eu vejo tudo que Deus fez. E com base nisso eu tenho certeza naquilo que Ele vai fazer. Na hora da crise eu lembro sempre da Escritura. 4º princípio para encerrar. Fé é crer que Deus é o suficiente. É nisso que eu e você devemos crer. Deus, de fato, é tudo que eu e você precisamos. Eu não faço parte daquele extremo que inventa ou que só prega sobre milagre. Não, eu não faço parte desse grupo. Eu também não faço parte daqueles que não acreditam em milagres, como infelizmente muitos em nosso meio deixam de crer que Deus continua sendo poderoso. Não. Olha o que diz Tiago 5,15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Presbíteros é a mesma função de pastor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. A oração da fé vai salvar. Deus continuou fazendo. De manhã estava aqui no nosso culto,
O irmão Leonardo, que até alguns meses atrás estava com tuberculose, pensando que ia morrer. Pastor, vem aqui no hospital, ora por mim, eu fui. A igreja orou, os irmãos oraram, e graças a Deus o irmão está bem. Isso é sinal da graça de Deus sobre nossas vidas. Milagres, é óbvio, testificam a respeito de Deus, com certeza. Então você imagina a igreja primitiva. Pedro prega, e em um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Eu prego 3.000 sermão para converter um, e olha lá. Mas você acha que essas coisas não testificam a respeito de Deus? Claro que sim. Jonas prega um sermão de meia dúzia de palavras, literalmente. Olha o sermão de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Sabe quantas pessoas se convertem com esse sermão que ele não queria pregar? 120.000 pessoas. Ao ponto de o rei baixar um decreto. Até os animais jejuaram. Essas coisas, esses milagres testificam a respeito de Deus? É óbvio que sim. Mas eu vim falar para você. Só há uma coisa, talvez, maior do que ter fé para operar milagres. É nós termos fé quando não há milagres. Quando não acontece aquilo que a gente orou. É bênção você orar e pessoas se converterem aos milhares. E Noé, durante uma vida sendo pregador da justiça, sabe quantas pessoas se converteram no ministério dele? 7. A esposa, 3 filhos e as noras, só. E a vida inteira ele pregando. Jeremias pregava com lágrimas, dizendo: arrependam-se, senão vai vir a Babilônia e vai acabar com vocês. Voltem para o caminho do Senhor, voltem para a aliança. Sabe quantas pessoas se converteram na vida de pregação de Jeremias? Nenhuma. 0. Milagre glorifica a Deus. Mas talvez suportar as dores glorifica muito mais. Quando uma pessoa é curada, Deus é glorificado. Mas quando cristãos primitivos eram mortos no Coliseu, funcionando de espetáculo para os romanos, muitas pessoas também se convertiam, porque olhavam para aqueles homens e mulheres comuns, assim como nós, entregues às feras, aos leões, crianças de colo sendo dilaceradas, comidas. E mesmo assim aqueles homens e mulheres mantinham a sua posição e a sua fé em Jesus Cristo. Por conta da fé desses homens e mulheres, muitas pessoas se converteram, ao ponto de Tertuliano dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata crente, mais crente nasce. É bênção. Na igreja primitiva, Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Fulano estava enfermo, não tinha como Paulo ir. Paulo pegava o lencinho, sei lá se assou o nariz, o que é que fez? Leva lá e põe no fulano. E era curado. Deus é glorificado nessas coisas. Mas Deus também é glorificado quando nós oramos, suplicamos, clamamos pela cura e a morte vem. Há algum tempo atrás morreu um tio da minha esposa. Um homem crente, firme, servo de Deus. E morreu, infarto fulminante, sem chance. Foi comprar uma televisão no centro da cidade. Colocou a televisão para descansar um pouco. Colocou a televisão do lado, levantou, pá, no chão, acabou o homem. De uma vez. Então lá no velório dele, todos tristes, é óbvio. Ah, é festa no céu. É festa no céu, aqui na terra não é não. Aqui é tristeza, é choro, é angústia. Só que tinha uma vizinha lá da minha sogra que estava conversando com a gente. E nós falando: não, o Paulo é servo de Deus, ele está num lugar melhor que a gente. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar com ele. E ela olhando para nós, ela, a princípio não é convertida. Olha a frase dela para nós: mas como que pode? Ele está morto e vocês parecem que estão em outro mundo, estão em outro planeta. Ele não vai voltar mais, vocês não entendem. Engano seu. Ele não vai voltar mais, mas nós vamos vê-lo de novo. É por isso que nós não estamos tão preocupados. Estamos sentindo, sim, a dor é grande. Mas nós sabemos que não é o fim. Crer em deuses que só dão é fácil. E você continuar com fé quando Deus leva. Uma irmã da nossa igreja, a filha dela estava grávida. E o menininho nasceu de 6 meses. Com um monte de dificuldade já. E ela o tempo todo: pastor, pedindo para a igreja: orem pelo meu neto, Davi, o nome do menininho. Orem por ele, orem por ele. E nós oramos insistentemente. 2 dias o menino morreu. E eu fiquei até
angustiado de ligar para a irmã. A irmã, acho que tem 2 anos, mais ou menos, que converteu, que está na igreja. Eu liguei para ela, falei, ai meu Deus, o que eu vou falar agora para ela? Ela vai falar que Deus não funciona. Cadê o Deus na hora que a gente precisa? E olha, eu liguei para ela, irmã. Ela para mim assim, pastor, Deus é bom. Não é porque Deus levou o meu neto que Deus deixou de ser Deus. Não é porque Deus levou o meu netinho que eu vi ele 2 dias. Pastor, eu vi 2 dias aquele menininho. Eu tive o prazer de ser avó por 2 dias. Não é porque Deus levou ele que Deus não é bom. Deus continua sendo Deus. E se tem alguém que eu não largo até o fim da minha vida, é esse Deus que levou o meu neto, porque é Ele que pode vir de encontro ao meu coração e tirar esse vazio enorme de dentro dele e trazer de volta a alegria. Eu desliguei o telefone e falei, Deus, eu preciso da fé dessa mulher. Oh, que bênção. Isso é fé. Isso é crer em Deus. Abacuque, aqui no capítulo 3, versículo 17, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, produto da oliveira minta. A pecuária era do que eles viviam naquela época. Abacuque estava dizendo o seguinte, não interessa. Pode vir o desemprego, pode vir a enfermidade, pode acabar tudo, pode todos me abandonarem. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Jesus Cristo, apenas Ele, é a resposta para todos os vazios existenciais do ser humano. O seu problema talvez não é dinheiro. Não é um companheiro, uma companheira. Não é trocar de carro. Você precisa, na verdade, a cada dia ser mais cheio de Jesus Cristo, como diz Paulo, em Atos capítulo 17. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você de fato vive Cristo, como Paulo também diz, em Filipenses, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Pode a figueira não dar fruto, pode as ovelhas serem arrebatadas do aprisco, você ainda vai dizer, Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Eu sou completamente preenchido apenas com o Senhor. As coisas naturais são boas, claro que sim. Pessoas ao nosso redor são boas, sim. Só que aquele que tem Cristo tem tudo. Como diz Agostinho, Tu, ó Deus, nos criaste para Ti mesmo. E a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em Ti. Repouso, satisfação você não vai encontrar nos braços de um homem, de uma mulher, num bom emprego, num carro zero, nem numa família. Mas o dia que você de fato entender que em Jesus Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos, que Ele de fato é tudo que eu e você precisamos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?